Olá, quinto ano! Tudo bem? A aula de hoje é de matemática. Vamos lembrar um pouquinho de frações? O que é fração, quinto ano? Fração é dividir tudo que eu tenho em partes, tá? Eu quero que vocês peguem a apostila, lápis, borracha, lápis de cor, régua. Hoje nós vamos usar régua. Caneta verde, deixa tudo organizadinho aí. Tudo bem? Eu vou fazer uma revisão para vocês de fração e aí depois a gente começa a aula na apostila de matemática. Pode ser? Então, olha lá, presta atenção. Frações. Vamos pensar que o Daniel e o Luca, eles têm uma barra de chocolate, tá? Aí eles repartiram essa barra de chocolate em 6 pedacinhos iguais. Ou seja, eles fracionaram essa barra de chocolate. Aí o que aconteceu? Daniel comeu 2 pedaços dessa barra. O Luca foi lá e comeu 3 pedaços dessa barra. Ou seja, Daniel, dos 6 pedaços em que a barra foi dividida, comeu 2. Ele comeu 2 cestos. E o Luca? O Luca, dos 6 pedaços em que a barra foi dividida, ele comeu 3, ou seja, 3 cestos. Ok, gente? Precisamos lembrar qual é o nome deste primeiro número na fração e deste segundo número. Este número aqui eu chamo de numerador. Este outro número, denominador. Qual é a função de cada um, quinto ano? O numerador, ele mostra quantas partes do inteiro eu peguei. Neste exemplo aqui, 3 cestos, significa que eu peguei 3 partes do inteiro, tá? O 6 é o denominador. Ele denomina, ele determina em quantas partes o inteiro foi dividido. Nesse caso, 6 partes, tá? Se eu perguntar para vocês, quinto ano, quanto Daniel e Luca comeram ao todo, se o Daniel comeu 2 pedaços e o Luca comeu 3, eles comeram 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços de quanto? 5 pedaços de 6. Olha aqui, ó. 2 cestos mais 3 cestos igual a 5 cestos. Ai, Pro, mas aqui não tinha que ser, ó, 6 mais 6 igual a 12? Não, não, gente. Sabe por que não? Porque o denominador eu mantenho, eu conservo ele do jeitinho que ele está. Por quê? Essa é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Isso não muda, isso não altera, tá, gente? Agora, aqui sim, o numerador, ele determina em quantas partes, aliás, quantas partes eu peguei do inteiro, tá? Então, ó, o numerador 2 e o numerador 3, 2 mais 3 igual a 5. Total, 5 cestos é o que os dois comeram, ok? Olha lá, mais um exemplo. Agora é com a Ana, com o Daniel e com o Luca de novo. Os 3 têm cada um chocolate. Vocês perceberam que os chocolates são do mesmo tamanho? A diferença é que eles estão divididos em partes diferentes, tá? Por exemplo, a Ana dividiu o chocolate dela em 2 partes, o Daniel em 4 e o Luca em 6. Se eu falar para vocês o seguinte, Ana foi lá, dividiu o chocolate dela em 2 partes, comeu uma. Daniel dividiu o chocolate dele em 4 partes, comeu 2. O Luca dividiu o chocolate dele em 6 partes e comeu 3. Ou seja, a Ana comeu 1/2, o Daniel 2/4 e o Luca 3/6. Quem comeu mais chocolate, quinto ano? Ninguém. Sabe por quê? Porque o 1, ele é metade do 2. O 2 é metade do 4. E o 3 é metade do 6. Ou seja, 1/2, 2/4 e 3/6 são metades.
nós falamos que são frações equivalentes, tá? Então, mesmo que a Ana tenha comido só metade, só um pedaço do chocolate dela, ela comeu um pedação, gente. O Daniel dividiu o chocolate em 4 partes, comeu 2. Olha, essas 2 partes aqui equivalem a uma parte da Ana. E o Luca, mesmo que ele tenha comido 3 pedaços de 6, ele não comeu mais, porque esses 3 pedacinhos, eles são iguais a esses 2 e igual a este 1 aqui. Tudo bem? Olha lá, frações equivalentes. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Tudo bem, gente? Então, olha lá. Agora vamos pegar a apostila, abrir na página 142. Coloquem a data, tá, gente? Hoje é dia 15 de abril de 2020. Vamos lá? Vamos para a unidade 4, tá? Unidade 4, contar e medir para argumentar e comunicar. Vamos lá? Na aula de informática, realizando pesquisas sobre tecnologia e automação, os alunos ficaram muito entusiasmados com uma reportagem que a colega Júlia encontrou. Olha lá. Pessoal, vocês precisam saber dessa notícia. É muito interessante. Vou lê-la para vocês. Olha lá. Um pequeno salto para o canguru biônico, mas um grande passo na automação. A Festo, uma companhia alemã, é conhecida por criar robôs inspirados em animais e possui criações robotizadas com anatomias baseadas em pinguins, gaivotas, águas-vivas e muitas outras espécies. Com esses produtos, a Festo não tem a intenção de colocar robôs à venda, mas pretende que se tornem fontes de inspiração para jovens engenheiros e que possam servir de modelo para próteses humanas ou para a construção de máquinas voltadas ao salvamento de pessoas em situações de risco, por exemplo. Tá? Seu novo projeto, o Bionic Kangaroo, não é simplesmente um robô que salta e mantém o equilíbrio, mas armazena energia cinética produzida em um salto para reutilizá-la no próximo, como fazem os cangurus de verdade, além de poder ser controlado por gestos para avançar ou mudar de direção. O projeto consumiu 2 anos de pesquisa para que fosse possível reproduzir os movimentos dos marsupiais que saltam a altura de 40 centímetros e uma distância, gente, de até 80 centímetros. Olha lá, uma situação-problema na nossa apostila, lá na página 143. Olha lá, situação-problema. A professora de informática, vendo o interesse dos alunos, divulgou a reportagem para os seus colegas da escola. A professora Vitória, de matemática, aproveitou o contexto e propôs alguns desafios para os alunos. Que desafio? Olha lá. Gostaram desse assunto, não é mesmo? Vamos fazer uma simulação de saltos em percursos de mesmo comprimento. Olha lá, exercício número 1. Cada um dos robôs a seguir está programado para atingir o final do seu percurso por meio de saltos. Cada salto equivale a uma extensão, a uma fração do percurso inteiro. E essa fração está indicada em cada crachá. Vamos observar, gente? Olha lá. Aqui, ó, no pescoço do robô a fração é 1/2. No pescoço do robô E, o crachá tem a fração 1/4. No pescoço do robô I, o crachá, a fração é de 1/6. No robô o crachá tem a fração 1/8. No robô U, o crachá tem a fração 1/10. E no robô Uhul, o crachá tem a fração de 1/12. O que nós vamos pensar antes de começar a fazer o nosso exercício? Aqui, gente, essa tirinha aqui, ó, pink, ela equivale ao percurso completo, tá? Não esqueçam do robô A,
do robô E, do robô I, do robô O, do robô U e do robô URU. Olha lá. Se eu pegar como exemplo o robô A, em relação ao percurso todo, em um salto, ele percorre 1/2, ou seja, metade, ó. Esse azulzinho aqui está explicando, está demonstrando, né, que do todo, que é pink, 1/2 aqui é metade. Outro exemplo. Robô URU. No robô URU, o crachá é de 1/12, ou seja, o percurso inteiro foi dividido em 12 pedaços e ele saltou esse verdinho aqui, 1/12. Olha que interessante, gente. O salto do robô A é deste tamanho aqui, ó, 1/2. Já o salto do robô URU é este verdinho aqui, ok? Agora, na página 144, olha o que nós vamos fazer. Dê as escritas aditivas, né, que adiciona, que soma, né, que correspondem ao deslocamento de cada um dos robôs ao atingirem a metade do percurso. Então, vamos lá. Gente, percurso inteiro. O robô A, no pescocinho dele, o crachá mostra a fração 1/2. Olha aqui o que ele percorreu. Ou seja, em um único salto, ele já fez o que o exercício pediu. Percorreu metade, aí da tirinha pink. Olha lá. 1/2. Volta na página 144, coloca um tracinho. Faz coloridinho aqui, gente, vai ficar bem legal. Robô A, 2 pontinhos, 1/2. Ok? Olha lá. Robô E. No pescoço dele tem um crachá com a fração 1/4, ó. O inteiro foi dividido em 4 partes. Para ele percorrer metade, gente, ele vai ter que dar 2 saltos. Olha aqui. 1/4 mais 1/4 igual a 2/4. Volta na página 144. Número 2 coloridinho. Escreve robô E, 2 pontinhos. 1/4 mais 1/4 igual a 2/4. Ok? Olha lá. Robô 3, que na verdade o nome dele é robô I. O robô I tem aqui no crachá a fração 1/6. Então, este todo vai ser dividido em 6 partes. Para ele pular, para ele percorrer metade do percurso, ele tem que pular 1, 2, 3 vezes. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 vezes. Ou seja, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 igual a 3/6. Não esqueçam, hein, gente? Só somo o numerador, ó. O denominador eu conservo, ele permanece o mesmo. Aqui, ó, o denominador já é outro, ó. 6, 6, 6. Não pode somar, hein, gente? É proibido, hein? Tem que conservar, tem que manter. Eu só somo os numeradores. 1 mais 1 mais 1, 3. 3/6, ok? Volta na página 144. Lápis de cor. Exercício 3. Robô I. 1/6 mais 1/6 mais 1/6 igual a 3/6, ok? Robô 4, que é o robô O. No pescocinho dele tem um crachá com a fração 1/8. Vou dividir aqui o percurso completo em 8 pedaços. Para ele pular metade do percurso, ou seja, uma parte aí que o robô A fez, ele não vai conseguir fazer em um pulo só. Ele vai ter que pular 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 igual a 4/8, ó. Aqui eu conservo, eu mantenho o denominador e o numerador eu somo. Volta na página 144. Robozinho número 4, coloridinho, robô O. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 igual a 4/8. Tudo bem, gente? Olha lá. Robozinho U, que é o 5º, robô canguru, né? No crachá dele tem a fração 1/10. Vou dividir o percurso completo em 10 partes. Para ele percorrer metade, ou seja, metade de 10 é 5. Ele vai dar 5 pulos. Olha aqui.
Um décimo mais, um décimo mais, um décimo mais, um décimo mais, um décimo igual a 5 décimos. Volta na página 144. Número 5. Robô U, coloridinho aqui. Um décimo mais, um décimo mais, um décimo mais, um décimo mais, um décimo igual a 5 décimos. Tudo bem? Último robô. Robô Uhul, que é o robô número 6, o canguru número 6. Olha o crachá dele aqui. A fração é 1/12. Vou dividir o percurso completo em 12 pedacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pro, mas por que que aqui você deu 5 pulos, aqui você deu 6? Gente, pensa, é para percorrer, né? Todos os robôs precisam percorrer metade, tá? Então, metade de 10 é 5. Metade de 12, 6. Então, aqui, ó, um dozeavos, mais 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 um dozeavos, igual a 6 dozeavos. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Volta na página 144, lápis de cor, número 6. Robô, uhul! Um dozeavos, mais 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 um dozeavos, igual a 6 dozeavos. Percebam um padrão, quinto ano. O que o 1 é do 2? Mais alto, gente, não tô ouvindo. Isso! Metade. O que o 2 é do 4? Metade. O que o 3 é do 6? Metade. O que o 4 é do 8? Metade. O que o 5 é do 10? Metade. O que o 6 é do 12? Metade. Pega a caneta verde, põe a C e clica um certinho de verde aí. Tudo bem, gente? Olha lá. Presta atenção. Nós estamos ainda na página 144, tá? Tudo bem aí, gente? Ó, metade, metade, metade e metade, tá? Aqui também e aqui também, ok? Pergunta, é o exercício do meio na página 144, não tem número, tá? Aqui, ó. Os resultados encontrados nas escritas aditivas são iguais ou diferentes? Gente, eles são iguais. Por que, quinto ano, eles são iguais? Por quê? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 e 6/12 equivalem a metade, ou seja, são frações equivalentes, tá? Coloca C, certinho de verde, ok? Olha lá, próximo exercício, é o último exercício da 144. Se o percurso inteiro, aqui ó, tô lendo aqui ó. Se o percurso inteiro é igual a 480 cm, cm é a abreviação de? Isso mesmo, de centímetro. Qual dos robôs apresentou saltos de 80 centímetros de extensão? O que eu vou fazer, quinto ano? Eu vou dividir 480 por 80. Vocês se lembram que na sala de aula, quando nós temos divisões assim com números grandes aqui na chave, eu peço para vocês fazerem uma tabela adicional, uma tabela aqui para ajudar? Então vamos lá, vamos fazer a tabela do 80. 1 vezes 80, 80. 2 vezes 80, 160. Ou o inverso também, né? 80 vezes 1, 80. 80 vezes 2, 160. Não muda aqui, né, o resultado se eu trocar o multiplicador e o multiplicando de lugar, tá? 80 vezes 3, 240. Tô quase perto aqui, ó. 80 vezes 4, 320. Vou fazer mais uma, só para garantir. 80 vezes 5, 400. Vou fazer mais uma. 80 vezes 6, 480. Vou perguntar então para vocês. Quinto ano, quantas vezes o 80 cabe dentro do 4? Nenhuma. Quantas vezes o 80 cabe dentro do 48? Nenhuma. Quantas vezes o 80 cabe dentro do 480? Aqui, gente, cabe 6 vezes. 6. 6 vezes 80, 480. 480 menos 480 igual a 0. Gente, qual foi o robô que pulou aqui, ó, um sexto, mais um sexto, mais um sexto, mais um sexto?
Qual foi o robô, hein? Olha lá. Este não, este pulou 1/2. Este também não, pulou 1/2. Este daqui. 1/6, mais 1/6, mais 1/6. Olha aqui. 3/6. 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. 4/8. Gente, o robô que pulou o denominador equivalente a 6, ou seja, que pulou 80 centímetros uma vez, 80 centímetros outra 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 vez, ou seja, 6 pulos, sendo que cada pulo equivale a 80, foi o robô I. Olha a respostinha aqui, ó. O robô I que apresentou saltos de 80 centímetros, pois 80 centímetros representa o quê, gente? A sexta parte, ó. Representa 1/6 do inteiro, que mede quanto? 480 centímetros. Precisa pausar a aula, gente? Pausa, faz o exercício, pega a caneta verde, põe a C, põe certinho. Se quiser voltar a aula lá desde o começo, que tem uma revisãozinha de fração, volta também, tá? Quero calma, capricho e atenção, ok? Certinho de verde. Olha lá, agora nós vamos mudar. Nós vamos para a página 145. Exercício 2. Agora imagine cada um dos robôs cangurus a seguir deslocando-se em seus percursos por distâncias correspondentes às frações marcadas nos respectivos crachás. Ou seja, este robô percorreu 2/3 do percurso, robozinho 2 percorreu 1/6 do percurso, robozinho 3 percorreu 1/12 do percurso, tá? Se os percursos inteiros eram de mesmo comprimento, lembram, gente, 480 centímetros? Qual robô atingiu a maior distância depois de percorrer o equivalente à fração marcada em seu crachá? E eu quero saber por quê. Tem uma régua aí na mesa de vocês? Lápis grafite, ó, apontadinho, borracha limpinha, lápis de cor? Bora que nós vamos utilizar. Olha lá. Quero que vocês tentem fazer essas tirinhas aqui, ó, e as próximas que nós vamos fazer, todas do mesmo tamanho e da mesma largura. Não precisa ficar perfeito, mas precisa ficar caprichado, tá bom? Então, olha lá. Percurso inteiro. Aqui o robô 1. Não está escrito no crachá dele 2/3? Então, significa que eu tenho que dividir o percurso dele em 3 partes. Olha o denominador aqui, 3 partes. 2/3 significa que ele andou, que ele pulou esses 2 pedacinhos. Vamos fazer agora o percurso do robô 2. Olha aqui. Percebam que as tirinhas são todas do mesmo tamanho, tá? Por isso que é necessário o uso da régua. O robô 2, ele percorreu 1/6. Então, eu tenho que dividir tudo que eu tenho ao denominador aqui, a função dele é essa, dividir o inteiro. Dividir tudo que eu tenho em 6 pedacinhos. O 1 é o numerador. Ele determina quantas partes eu peguei, quantas partes eu comi. Quantas partes do percurso, por exemplo, o robô canguru pulou. Pulou uma. Olha lá. Então, ó, escolhe uma cor aqui para pintar. Podem ser as mesmas aqui da aula ou outras preferidas de vocês, tá? Vamos fazer agora o percurso do robô 3? Olha aqui, robô 3. Aqui a tirinha está do mesmo tamanho que esta, do mesmo tamanho que essa e do mesmo tamanho que essa. Só que eu dividi em 12 pedacinhos iguais. Precisam ser mais ou menos iguais, tá, gente? Não pode fazer aqui, ó, um pedaço assim pequenininho e os outros aqui grandões. Tem que ser todos do mesmo tamanho aqui também. Robô 3 percorreu 1/12 da tirinha dele. Agora nós vamos comparar, gente, ó. Se os percursos inteiros eram de mesmo comprimento, qual robô atingiu a maior distância depois de percorrer o equivalente à fração marcada em seu crachá? Este aqui foi o percurso do primeiro robô, este amarelo. O robô número 2 percorreu este daqui, laranja. E o robô número 3 percorreu este aqui, verdinho. É fácil de responder, né, gente?
Mais alto, ó. A Pro não tá ouvindo. Isso mesmo, quinto ano. Acertou quem disse que o robô 1 atingiu a maior distância. Sabe por quê? 1 mais 1, 2, ou seja, 2 de 3. Olha aqui, ó. Neste exemplo, 2/3 é maior que 1/6 e é maior que 1/12. É só vocês compararem este amarelo com este laranja e com este verde. O robô 1 atingiu a maior distância, pois 2/3 é maior que a fração 1/2. Este slide aqui eu acho que vai ficar pausado bastante tempo. Por quê? Porque eu quero que vocês olhem com muito capricho e com muita atenção esta página para poder fazer, ó, um exercício 2 tipo esplêndido, tá, gente? Certinho de verde, não esquece de pôr a C aqui também, tá bom? E não pode esquecer, gente, todos os dias terá um questionário depois da aula. Terminou de assistir a aula aqui, gente, volta lá na sala virtual, copia o link do questionário, cola no navegador de vocês e vai aparecer aqui, ó, questionário de matemática, quinto ano. Tem 2 perguntinhas. Gente, o nome completo é obrigatório. Eu preciso que vocês coloquem o nome completo. Este questionário, gente, dupla função. Já expliquei para vocês na aula anterior. Primeiro, eu preciso saber quem está comparecendo às aulas, mesmo que de forma virtual, gente. Vocês precisam assistir às aulas diariamente. E a segunda coisa, a segunda função desse questionário, gente, é ver se vocês entenderam o que eu ensinei na aula de hoje. 2 perguntinhas fáceis, tá? Então, aqui, ó, nome completo. Vejam qual é a resposta de 2/8 mais 3/8. Vejam qual é a resposta de 5/3 menos 4/3. E clica em enviar. Ok, gente? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Ficou alguma dúvida, quinto ano? Escreve pra gente. nanimarciaprofessoras@gmail.com. Amanhã, gente, tem mais aula. Um beijo e um cheiro para vocês. Até amanhã. Tchau!